Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio Eu sou o Adolfo. e esse é mais um bate-papo informal Convida com o nosso espiritualista Adolfo Marques dos Santos, onde nós faremos, um conjunto de perguntas e respostas, logicamente, sobre espiritualidade. Isso aí. Tá, Preparado, Adolfo? tá tudo bem por aí, Adolfo? Já... Não, estamos preparados. Que ótimo. Então, Só não Adolfo, sabemos o que é que vocês vão perguntar, mas tá tudo certo. se não respondermos hoje, responderemos na próxima encarnação. Não, vamos deixar para essa agora. Tá legal. Então, eu começo, tá, Rita? Tá Nós bom, temos pode aqui a começar. colinha no celular. Adolfo, no seu livro O Fim dos Tempos e os Discos Voadores, você comenta, que o compromisso para a transformação do mundo compete aos 21 países da América Latina e não exclusivamente ao Brasil. De que maneira, nós, que desconhecemos o assunto, podemos concordar com essa afirmação, considerando, os problemas pelos quais a América Latina vem passando, inclusive o Brasil, ultimamente, problemas econômicos, financeiros, políticos, essas coisas todas. Então, essa colocação, na verdade, está um pouquinho além do que consta no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado ao inquestionável médium Chico Xavier. Mas o Brasil está aqui nesse meio, ou, né, nesses países todos da América, e já tem até, digamos assim, já tem pessoas esboçando como vai ficar a parte sul do continente americano. Então, o Brasil é a sede, o Brasil tem essa responsabilidade. E essa questão que você faz aí sobre mal-estar social, político, financeiro, econômico, tudo, isso aí é passageiro. Porque nós já aprendemos que o que mais une os homens aos homens, e esses homens a Deus, é a dor. E como nós estamos numa fase de transição, muito para trás, nós somos reencarnacionistas, atualmente estamos nesse corpo lindo que é o nosso corpo. Mas lá para trás nós também estivemos, né, nessa busca, não só quando estivemos nos corpos, como também no plano espiritual. Então nós temos aí séculos, milênios, só Deus sabe quanto tempo nós conhecemos de que quando a Terra estivesse em aquário, esta parte que onde nós estamos agora, com o nome de Brasil, estaria empenhada, essa parte empenhada na transformação do mundo. Então, cabe ao Brasil e a esses países que estarão somando, criando elos, correntes protetoras, porque a questão não é só, digamos assim, cuidar da América Latina. A preocupação, a intenção, a orientação espiritual é que o Brasil auxilie na evangelização da humanidade, conjunto planetário. Então, o foco não é tão somente América. Isso envolve os 5 continentes e encarnados e desencarnados. É bom salientar esse item, porque nós estamos aí com mais ou menos 22 bilhões de espíritos desencarnados. E a grande maioria não atingiu a evangelização necessária para continuar reencarnando na Terra. Bom, então, já que você está falando disso, eu vou fazer uma outra pergunta que tem a ver com o que você está dizendo aí agora. Em relação ao Brasil ser considerado, né, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Tem um livro, né, do Chico Chico Xavier Xavier. sobre isso. Não, agora, no livro do Chico, ele comenta sobre o Brasil, mas você está comentando sobre os outros países da América Latina. Seria o Brasil o principal país responsável por isso? Os outros países Então, também nós já estariam? falamos, o Brasil é a sede. Esse incêndio divino tem que partir do Brasil, mas vai envolver todos esses países que estão aqui, nessa partezinha do continente americano. É um processo natural. E conforme o Silvio perguntou antes, essa parte externa, parte material, isso aí vai passar a ser secundária. Porque quando a parte norte do planeta, né, do orbe, estiver nas convulsões em função das alterações do eixo da Terra e o movimento das placas tectônicas, nós estaremos muito mais sensíveis ao chamado dos céus. Então, essa aparência, a aparência que está agora na América Latina, envolvendo todos os países, inclusive o Brasil, isso aí é passageiro. Nós somos eternos.
Agora, estarmos convictamente motivados pela causa. Somos os pioneiros na transformação do mundo. E a transformação do mundo depende da transformação do homem. É a súplica que a divindade faz para que todos nós, independente das religiões, abracemos a causa. Nós somos trabalhadores do Cristo, que temos aqui Jesus, ali o Maomé, em outro lugar o Buda, não importa. São todos os seres voltados, envolvidos para a mesma causa. Uhum. Então, tenhamos que os países aqui da América Latina vão estar todos de mãos dadas para essa finalidade sagrada, a reorganização de uma humanidade planetária, partindo do Brasil. E, Adolfo, até corroborando essa questão, consta na grande síntese, ou constou na grande síntese, alguma informação que reforçasse essa situação do Brasil ou da própria América Latina, né, serem polos irradiadores dessa mensagem, digamos, do Cristo? Vocês conhecem, né? Como vocês são muito jovens ainda, talvez não tenham. Mas eu, de propósito, tenho aqui tudo perto de mim. Olha aqui que maravilha. Isso é um pergaminho do Mar Morto. Isso aqui eu peguei lá com Adão e Eva ainda. Então, Os mitos dos evangelistas. É o nessa livro de Enoque, não é, Adolfo? É o nessa livro de edição, Enoque. você imagina a maravilha que é. Costumamos dizer para os nossos ouvintes que a grande síntese é patrimônio da humanidade. No entanto, nessa outra edição, que já é mais moderna, isso aqui é de 79. Mais ou Já menos não, moderno. já tem capa e tal, a outra já não tem mais capa. Isso aqui ainda consta o Pietro Baldi, né, a espiritualidade que orientou Pietro Baldi, falando do compromisso do Brasil. Né? Então, é inquestionável. Repetindo, a grande síntese é patrimônio da humanidade. Nenhum humano, de nenhuma teologia, de nenhuma fonte do conhecimento humano deveria mexer sem autorização da divindade. Mas nós somos humanos e às vezes queremos colocar as nossas ideias. Mas o Brasil tem um compromisso, não só no que veio pela grande síntese, com o que veio pelo Chico Xavier, Humberto de Campos. E pelo Humberto de Campos, nesses últimos 600 anos, a espiritualidade está empenhada, esteve empenhada na descoberta da América, consequência da descoberta do Brasil, e nós estamos aí, no meu caso, que eu acho que é de vocês também, nós estamos, no mínimo, há 3.400 anos, reencarnando para este momento sagrado. E quando o planeta estivesse adentrando o aquário, seria implantada uma nova ordem moral e ética para renovar a proposta de Jesus. E, Adolfo, ainda para fechar esse assunto, porque muitas pessoas podem não conhecer Pietro Baldi. Espiritualmente falando, Pietro Baldi seria a reencarnação de quem? Você sabe nos dizer? Eu não costumo anotar, porque tem autores falando de personalidades diferentes, então eu prefiro silenciar até que um espírito, digamos assim, neutralize essas fantasias mediúnicas, que ainda tem muito animismo, mas o Pietro Baldi é um espírito experiente, fez parte do conjunto daqueles 200 espíritos que reencarnaram junto com Francisco de Assis e formou a ordem franciscana. Agora, para dizer exatamente quem foi ele, eu não tenho segurança. Eu tenho a informação, mas são duas fontes diferentes. Né? Então, vamos ficar aguardando que alguém inspire mais confiança à sociedade e fale. Mas o mais importante, porque por melhor que tenha sido o passado de qualquer um de nós, isso também inclui Pietro Baldi, em qualquer situação, o nosso passado é mais pequeno, é menorzinho, mais acanhado do que o nosso presente. Então, o mais importante é quem tiver acesso ao seu passado se motive para o presente, para ter um amanhã mais dadivoso. Então, a doutrina é muito clara. Quando alguém revela o nosso passado, gente, graças a Deus, eu tive a oportunidade de viver, conviver com o humano, corpo e alma, né? Matéria e energia, tudo. E muitas vezes nós tivemos excelentes oportunidades.
mas não conseguimos. Então, quando a espiritualidade revela o nosso passado, tem um foco. Se dedique. Você já esteve debaixo das asas de quantos seres angelicais e ainda está aí preocupado com coisinhas bem primárias, quando a escola, a terra, já está sendo promovida a uma escola secundária. Então, o passado é maravilhoso para criar alicerces. Agora, os pés firmes, para nós termos um futuro em melhores condições para ajudarmos a nossa sociedade. Ok. Então, agora mudando um pouquinho de autor, né? Vamos falar um pouquinho do Ramatiz. Ele nos trouxe um item que, não que ele tivesse trazido esse item, isso já está lá no Evangelho, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Mas o Ramatiz, através do Hercílio Mais, no livro Mensagens do Astral, ele separa, né, o Cristo de Jesus, dizendo que são duas entidades diferentes. O que é, né, muito novo para muita gente que acredita que Jesus é o Cristo, né? Aí a gente gostaria até de mostrar aqui para o pessoal que está aí assistindo, né? E ver o trechinho onde o Ramatiz afirma isso, mas se pautando no Evangelho do João, né? No Apocalipse. Podemos ver lá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela rapidinho, para a gente mostrar esse trecho onde ele afirma essa separação. Então, vamos ver aqui, ó. No livro Mensagens do Astral, psicografia do Hercílio Mais pelo Espírito Ramatiz, no capítulo 8, onde fala o simbolismo do Apocalipse, consta essa seguinte pergunta aqui, ó. E o Apocalipse anuncia, para após esses acontecimentos, a era de paz e de harmonia do próximo milênio? Essa é a pergunta que o Hercílio Mais faz ao Ramatiz. E ele responde da seguinte forma: a sua afirmação é clara de que não haverá mais tempo no mundo, que está no Apocalipse, capítulo 10, versículo 6. Isto é, que os períodos proféticos de fim de tempos chegados, ou de juízos ou julgamentos finais, deixariam de ocorrer por desnecessários em face da renovação humana. Eis o epílogo perfeito dos acontecimentos apocalípticos descrito por João. E o sétimo anjo tocou a trombeta e ouviram-se no céu grandes vozes que diziam: o reino deste mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará por séculos e séculos. Amém. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Então, para os exegetas esotéricos e os espiritualistas estudiosos, está plenamente provada, nesse versículo do Apocalipse, a ideia do Cristo planetário, quando o profeta fala de modo claríssimo, destacando perfeitamente da figura do Espírito Cristo a figura de Jesus de Nazaré, através da qual o divino Rabi foi instrumento fiel do Cristo planetário, transfundindo para o vosso orbe a luz crística do amor que ultrapassa a configuração do vosso sistema solar. Eis o que o evangelista afirma: o reino deste mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. O que você tem a nos dizer sobre isso, Adolfo? Nos Adventos Crísticos, a gente também comenta muito, né, sobre essa separação dessas duas entidades. Você falou aí de Adventos Crísticos, né? Todos nós que estamos empenhados nesses últimos 30 anos na renovação do cristianismo e a espiritualidade, que usando o Silvestre como porta-voz nos esclareceu, até solicitou que nós levássemos a sociedade a compreender a necessidade de separarmos o médium Jesus que intermediou a vontade do Cristo planetário. Isso para que nós entendamos que Jesus não era o que muitos aí ainda admitem, um ser fluídico, um espírito desencarnado que materializou aquele corpo, não. Jesus era filho de José e Maria, um corpo biológico nascido como todos nós, pelo processo natural de um sagrado ato sexual. Então, no último livro de Pietro Baldi, Cristo, né, antes dele desencarnar em 72, deixou para nós. E logo nesse livro mesmo ele fala: estou falando do Cristo e não do Jesus humano. Na primeira edição, que aliás foi uma edição muito mal elaborada. E aí, quando saíram as próximas edições, nós fomos, e um porta-voz nosso aqui do grupo foi a Campos e falou com os responsáveis lá por que
que tinham alterado as próximas edições, quando a primeira ele falou: estou falando do Cristo e não do humano Jesus. Então, são mudanças humanas, a responsabilidade humana, o compromisso humano. Eu não conheço lá a fundação, eu falava periodicamente com José Amaral, mas nunca estive com ele. Que foi uma pena, né? A gente não sabe quando é que a pessoa vai desencarnar, e aí ele foi embora e eu não tive a oportunidade de conviver. É um espírito muito especial, José Amaral. Ok. Adolfo, recentemente, né, a Igreja Católica realizou em Portugal a Jornada Mundial da Juventude. Você tem conhecimento de algum projeto para jovens no Brasil, considerando a predestinação espiritual do Brasil? Por sinal, nós que temos participação em 3 grupos, 3 céus, ou 3 centros espiritualistas universalistas em Portugal, eu estava lá. Eu estava lá quando estava organizando para receber o Papa. E a preocupação maior é essa: reúne ali tantos jovens. O que ficou faltando A pessoa quer falar, melhor você atender. É, ok. por acaso é Denise. Ah, tá bom. Mas vocês cortam aí? Não, Não, pode pode continuar, continuar, Adolfo, pode continua, por continuar, tá favor. tranquilo. Então, eu estava lá, senti aquele clima, aquela motivação, tantos jovens de várias partes do mundo, e a gente fica. Então, nós solicitamos sempre, principalmente as federações espíritas no planeta inteiro, mas como a responsabilidade maior, já que nós estamos no Brasil, o país mais espiritualista do planeta, que nós de centros espíritas, nós não temos condição. Agora, as federações que possam reunir os jovens para esclarecer. Porque aquela reunião em Portugal, como em todos os países que já promoveram, é maravilhoso, né? Os jovens. Eu também tenho reunião com jovens. Eu também vou aos colégios para poder esclarecer. E o que mais a juventude está precisando é desse, cara. Pessoas que esclareçam, motivem a vida. Os jovens não estão mais preocupados. De 1972, quando esses espíritos índicos cristais começaram a reencarnar na Terra, nós já deveríamos estar empenhados numa nova conduta para educar essas mentes que estavam em corpos tão pequenos ainda. Então, esses de 72 para cá já não estão tendo mais a conduta que ainda é comum a muitos de nós. Com a idade avançada, ainda não tem nem sentido e não tem direção. Então, se o jovem tiver um foco, ele vai ser diferente. Ele vai implantar na consciência dele uma nova realidade. Então, quando a gente vê aquele monte de gente, a juventude, sem esclarecimento, ele vai continuar, a juventude vai continuar se drogando, viciados, sem um ponto de apoio. Quantos jovens tiram a vida? Não conseguiram ainda sacralizar a própria encarnação. Então, é por isso. Então, vamos fazer um movimento para os jovens, mas vamos procurar passar ensinamento que liberte essas consciências. Porque, por mais que a Igreja Católica queira, enquanto ela não abraçar para ensinar as 2 leis fundamentais da vida, a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito, pode fazer os seminários eternamente, mas a sociedade não vai crescer se não for pelo conhecimento. Jesus foi claro, né? Conheça a verdade, que a verdade vai vos libertar. Então, vamos entrar um pouquinho só aí nos adventos crísticos, que a gente já falou um pouquinho, né? Adventos Cristo, então eu posso tomar o meu chá. Faz a sua divulgação aí. Então, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, o que a gente acabou de comentar, né, do Chico Xavier, ele foi lançado em 1938, né? E há quanto tempo o plano espiritual vem preparando o Brasil para sediar os adventos crísticos? Eu costumo dizer, e não é para me sentir mais velho do que vocês, mas no mínimo nós estamos aí, segundo as orientações espirituais, de 1400 anos antes de Cristo até hoje. Então nós estávamos encarnados
na Mesopotâmia, à volta de um mestre que na época era Anfion. O Ramatiz afirma que Anfion era médium do Cristo planetário. Então, isso tudo vai somando ao nosso mundo pessoal. Então, nós estamos aí, no mínimo, há 3.400 anos. É mais tempo. Mas, pelo menos, desses 3.400 anos para frente, nós já tivemos as reencarnações programadas. E até hoje nós estamos aqui obedecendo a um programa, a um planejamento sideral voltado para a Terra, a linguagem da espiritualidade, Silvestre como porta-voz. Então, nós estamos já, Rita, há muitos séculos. A dificuldade é conscientizar uma sociedade com 8 bilhões de encarnados, onde os interesses externos ainda ocupam o primeiro lugar. Quantos que conhecem as 2 leis fundamentais, a reencarnação, causa e efeito, e não se dedicam à causa da sua própria promoção? No livro, eu não tenho aqui, acho que você tem aqui, no livro que eu acho que vocês gostaram, tem 21 lições de alto. Nós temos que trabalhar o nosso polimento pessoal. As religiões foram criadas pelos homens, então deram uma boa ajuda para nós nos conscientizarmos. Mas essa mudança é pessoal, que eu posso conhecer a letra e não transformar em vivência. Então eu tenho ciência, daí a onisciência de Deus. Se eu não transformar em vivência, eu não transformo o conhecimento em sabedoria. Logo, eu não atingirei a vontade, que é um dos atributos da divindade em nós, para atendermos da melhor maneira possível o programa reencarnatório e, em especial, o programa do Brasil, porque não é obra do acaso nós estarmos encarnados exatamente agora, na transição do mundo no Brasil. Deixa eu falar. Aliás, o Vitor Hugo, através do Divaldo, fala um número colossal de europeus serão transferidos para o Brasil. Agora, do mundo todo, nós vamos aguardar, porque não é só do continente europeu. E muitos, agora mesmo a espiritualidade fez aquela advertência que nós orássemos muito pela parte setentrional do orbe, que as placas tectônicas entrariam em processo mais acelerado nas suas mudanças. Então, quando nós tivermos assim a parte norte do planeta, não é do continente, em maiores ebulições, nós vamos unir, nós vamos sentir aquele impulso natural. Homens se unindo aos homens para que possa melhor representar o Criador dos homens. Eu estava pensando aqui porque eu vejo assim que os jovens, muitos não estão mais ligados, né, a uma religião, uma igreja, ou um centro, ou algum lugar qualquer assim. Mas a gente comenta sempre nos estudos que no futuro, né, nesse futuro já próximo, a religião será o próprio homem, ou seja, o próprio homem vai ter essa conexão direta, né, com a divindade. Não poderíamos conceber de que muitos jovens que estão encarnando agora já vêm com isso, com esse conceito, ou com esse sentimento já dentro deles, por isso talvez eles não se unam a alguma religião que para eles talvez não digam muita coisa, né? Não façam eco com esse conhecimento que eles já têm internalizado. Se nós estamos aí, depois de Jesus, imaginemos antes de Jesus, há quantos milênios a gente ouve falar sobre a divindade? Qual é a sacralidade da vida enquanto encarnados? Então, hoje, depois de Evangelho, 2000 anos de Evangelho, nós ainda temos arrogância, né? Vaidade, temos isso, mais aquilo, mais aquilo. Quantos nós já matamos em nome de Jesus? Ou seja, em nome da sua doutrina? Isso 2000 anos depois do Evangelho. Então, a gente tem uma ideia como é que a dor é importantíssimo para o nosso crescimento moral, ou seja, a nossa conexão com Deus. Então, nós passaremos agora, né, como você falou aí no Apocalipse, por um período muito da reflexão de todos nós. Então, essas religiões externas deixarão de existir, porque a verdadeira religião, você acabou de falar, é o próprio homem. Tem até um pensamento que eu não conheço o autor, mas ele fala, a verdadeira religião é aquela que tem como imagem Deus, como lei a caridade.
como altar o universo e como qualquer coisa assim a nossa consciência. Então, que se enquanto nós tivermos as religiões em forma de paredes, isso aí não vai levar ninguém ao seu crescimento moral, à sua conexão com Deus Criador. Adolfo, então, para a gente finalizar, né, porque nós já estamos com 25 minutos, eu gostaria de te pedir uma sugestão. Porque nós falamos aqui, né, em Brasil, como um centro irradiador do cristianismo, estamos falando em transição planetária, ou seja, assuntos que para nós são de extrema importância. Mas nós precisamos considerar que muitos não sabem disso, não acreditam nisso, não se preocupam nem um pouco com esse tipo de situação. O que você diria para essas pessoas que aparentemente estão, digamos assim, pode parecer um termo forte, né? Alienadas desse processo, descrente, não estão nem aí para isso. Elas estão muito mais ligadas no seu dia a dia, na sua vida, né? Em pagar suas contas. O que você diria para essas pessoas? Se é possível Apesar, alguma coisa. apesar de nós estarmos com a tecnologia tão avançada, mas a Suprema Consciência não vai passar um zap para nós, um e-mail, não vai mandar. Então, para nós que somos seres ainda nesse processo muito raquítico sobre a vida além da vida, deveríamos estar nos preparando constantemente, porque, repetindo, a morte não vai mandar aviso prévio. Então, vamos nos preparando, nós somos ainda espíritos bem nanicos ainda, muito apegados à existencialidade e não damos impulso para a nossa essencialidade. Então, pegando agora a técnica, vocês estão em Orlando, nos Estados Unidos, eu estou aqui. Qual é a distância? Mas isso, para a tecnologia, é 1 segundo. Então, o que é que nós vamos precisar? Que todo mundo, dos 4 cantos, que conheçam as 2 leis fundamentais, repetindo, reencarnação e causa e efeito, seja porta-voz dos céus. Então, essa coisa fechada que nós abraçamos como religião é muito pouco. Como é que nós vamos libertar uma sociedade desconhecendo as leis fundamentais da criação? Então, nós temos que falar, precisamos falar. No meu caso, que represento os Adventos Crísticos está aqui. A relação dos livros está aqui na tela atrás, dos livros que falam sobre a renovação do cristianismo. Toda a espiritualidade passou as mensagens, eu transformei em livros para ficar socialmente mais fácil. Agora, é preciso que nós divulguemos, porque o Centro Espírita, vamos falar da nossa causa. Centro Espírita, o que é que ele faz? Fica dentro do centro e fica dentro de 4 paredes e adora cuidar dos obsessores, adora cuidar da saúde das pessoas. Ótimo, né? Graças a Deus tem quem faça isso. Mas isso é muito pouco para libertar a consciência. Porque se for ficar preocupado só com aquele que já está doente, não, nós deveríamos deveríamos aplicar a medicina preventiva, o esclarecimento, para que nós nos posicionamos melhor diante da máxima que Jesus deixou para nós. Toda ação gera reação. Então, enquanto nós não tivermos quem consiga libertar, e para isso nós temos que ser homens transparentes na condução da nossa vida. E muitos se colocam até no púlpito tentando falar sobre as coisas de Deus, mas o Pietro Baldi tem um pensamento que eu acho que é uma advertência muito especial. Muitos sobem o púlpito para falar das coisas de Deus, mas deveriam estar sentados no banco do aluno, porque ele não tem ainda condição, é um desarmonizado diante das leis, vive brigando com a própria sombra. Como é que ele quer conduzir almas ao reino de Deus se ele está tão preso ao reino do mundo? Então, muitos que sobem ao púlpito deveriam sentar humildemente na cadeira do aluno para evangelizar-se. Podemos finalizar, Rita, Podemos. considerando o nosso tempo? Isso, Então, vamos. Adolfo, muitíssimo obrigado. Vamos pedir para o pessoal não esquecer de visitar o nosso canal, né? De dar o seu like, o seu Deixar lá a dislike. sua contribuição. E aproveitando para dizer também que esse livro que ele mostrou ali, o Pérolas de Esperança, tem o audiobook, tá? Lá no nosso canal. Se quiserem dar uma... Você está traduzindo esse aqui? Traduzindo ainda não. Ainda não. Não. Só fizemos o audiobook. Não, a tradução que está sendo iniciada é do Adventos Crísticos. É. Né?
Deixa eu avisar aqui, né? Se eu apresentar aqui os adventos crísticos. Esse é um jabá, hein, Adolfo? Isso não olha está lá, ó. combinado. Adventos Ó, Crísticos, Adolfo esse aí é Macedo. o que a Ritinha está A gente está trabalhando aqui traduzindo. na Isso. tradução, do Tanto para o inglês inglês quanto para o para o espanhol. espanhol. Mas, para vocês, nós temos também no canal dos Adventos, nós temos 175 vídeos falando sobre a transformação do mundo e, consequentemente, a maneira de nós, digamos, assimilarmos essa proposta dos Adventos. Tem 175 vídeos. TV Adventos Crísticos no Vou YouTube. No botar YouTube. na descrição desse A gente, vídeo os endereços. Bota aí, porque aqui eu não tenho recurso. Pode deixar. é isso. E, gente, estamos aproveitando, já que cada um faz o seu jabá, nós também vamos fazer o nosso. Nós temos estudo, né, de 2 livros. É. Anuncia para a gente, Rô. Aos sábados pela manhã, no horário de 10 horas, não, 9 horas do Brasil, A Vida em Marte e os Discos Voadores, do Ramatiz. E aos E domingos. aos domingos nós temos o livro Francisco, que fala da vida de Francisco de Assis, é lindíssimo esse livro, e o horário é às 10 horas do Brasil. Ok. Então, mais uma vez, Quando Adolfo, vocês fizerem um outro convite, vê se nós falaremos sobre os integrantes desse momento, desencarnados. Os integrantes, falou Francisco de Assis, e talvez a sociedade fique muito restrita a Francisco de Assis amansou o lobo. Gente, estamos transformando um ser angelical numa figura tão apequenada. domesticador Então, de lobo. falar do compromisso de Francisco de Assis nesse momento sagrado da nossa sociedade. Ok, Adolfo, muitíssimo obrigado. Valeu, Um Adolfo. ótimo dia para você, né? E a gente se encontra certamente numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Uma boa semana Se para não todos. for no plano dos encarnados, será do outro lado da vida. Somos eternos. É isso. Então, Adolfo. Adolfo, tchau, muitíssimo obrigado. Valeu, Beijinho. tchau. Tchau, gente. Beijos.